E nisso eu tenho um contato com o deputado. E nesse contato foi quando ela pegou um celular que estava com ela, e no celular dela ela enviou mensagem a alguém e o presidente da República entrou em contato comigo. E nesse contato ele disse que eles haviam... Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela? Não, era um telefone aparentemente novo. O chip ou o aparelho? Era um chip e um aparelho, ela inseriu o chip, acredito eu que seja um celular novo. Novo que eu digo é que nunca foi usado, um celular que foi usado apenas naquele encontro, ou apenas naquele encontro, né? E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca, eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse. Sim, porque esse grampo ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Você então... Ou melhor, que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto. E você concordou em assumir? Eu concordei porque era uma proposta de presidente da República. Ficaria até difícil falar não àquela... Eu queria até fazer um recorte sobre essa questão do grampo. Nesse momento, ele fez referência a pessoas, não do Brasil, mas de fora do Brasil, que teria já grampeado Sim, o ministro Alexandre de Moraes naquele exatamente. momento. A imprensa brasileira noticiou, acho que até o senador deve estar aqui, e aí talvez até depois ele possa falar, mas na matéria que é colocada pela imprensa, a matéria do jornal... Aqui, qual é o jornal esse aqui? Não, esse aqui é do... Não, esse aqui não é da Veja, não. Eu já falo aqui o nome do jornal. Não consta aqui, mas já minha assessoria me traz aqui. Está aqui, o jornal O Globo. O senador, naquele momento, afirma que este grampo teria sido o senador Marcos Duval, que ele deve estar por aqui, talvez daqui a pouco ele possa falar. A matéria diz que, segundo o senador, equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional, portanto, do GSI, seriam usados para gravar conversas com o ministro. O senhor lembra se nessa conversa o então presidente teria falado GSI ou não teria falado? Teria falado apenas essas pessoas de outros países? Sim, eu me recordo que ele disse apenas agentes de outro país. Ele não falou sobre o GSI ou sobre o senador Marcos Duval. O Duda, que é o marqueteiro, ele inicialmente disse que o ideal seria eu fazer uma entrevista, eu participar de uma entrevista com a esquerda e de forma espontânea falar sobre as urnas. Era essa a ideia inicial. Falar que as urnas eram... A fragilidade das urnas, isso. Ou seja, a proposta... A inicial. Essa foi a proposta inicial. Isso, que não ocorreu porque
o meu encontro foi... Ele saiu na mídia e por esse motivo eles cancelaram isso. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número... É que assim, o código-fonte da urna, certo. Eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Era essa a ideia. Seria uma ação... Essa proposta, na verdade, que foi apresentada do ponto de vista da realidade, seria uma proposta fake ou seria algo que você, na verdade, ou eles te propuseram de fato? Você, de posse do código-fonte, você vai mostrar para a gente que é a vulnerabilidade, que vamos colocar um número de... Por exemplo, do candidato Bolsonaro e, de repente, vai aparecer o número do candidato Lula. Falando de forma técnica, quem tem acesso ao código-fonte, antes de compilá-lo, é possível inserir linhas que façam com que... Eu ouço mal mesmo. Sim. Quem acessar o código-fonte antes de... assim, compilar. O código-fonte é o código em si, é o código aberto, e que depois ele tem diversos arquivos, e compilado, ele vira apenas um, que é o que instala na urna. E quem tem acesso ao código-fonte antes de compilá-lo, consegue inserir linhas que façam com que seja apertado um voto e o resultado seja outro. Lembrando que o código-fonte, a pessoa que manipula ele, ela tem... Por exemplo, o código-fonte obedece a quem está criando ele. Então, eu posso criá-lo com a ideia de, assim que compilado, sem inserir um voto e sair outro. Então, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas, que eles chamam de código malicioso, porque ele tem como finalidade enganar, como finalidade colocar dúvidas na eleição. Então, eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou seja, não seria um código-fonte do TSE, seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente, feita exatamente para mostrar... A ideia dele era a seguinte, era falar que a urna, se manipulada, sairia um outro resultado. Então, para que fique mais claro, até para que a gente possa compreender, seria uma urna que, no vídeo, numa apresentação ali publicitária, você pegaria, mas você teria um código-fonte manipulado e criado por você. Um código-fonte fake, no caso. Fake, um código-fonte fake, criado por você, aonde você faria uma manipulação e uma apresentação fake, digamos assim. Exatamente. E essa apresentação iria explicar à sociedade, a quem estivesse lá no dia 7 de setembro, que era possível aquela urna que eles veem na eleição imprimir um outro voto. Então, a ideia era essa. Você disse que você poderia ser esse garoto propaganda, fazer essa manipulação fake, mas a matéria, uma matéria que saiu inclusive na revista Veja, 2 ou 3 dias depois, inviabilizou que essas duas ações ocorressem, é isso? Fossem concluídas, sim. Pronto. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja respeito de ambas as partes. Solicito que haja respeito de ambas as partes. A testemunha deve ser tratada com respeito
e é obrigação desta presidência assegurar que os integrantes dessa casa sejam tratados com respeito. Por favor, que não se repita mais. O senhor está sendo tratado por herói aí, como por parte dos indagadores que foram aqui. Consta na denúncia que o senhor foi denunciado, o senhor disse que confessou esses crimes, que o senhor teria, a folha 21 da denúncia do Ministério Público, invadido o dispositivo de 176 pessoas. É isso, senhor Walter? Sim, eu confessei isso. Dentre essas pessoas, só para alertar aqui as pessoas que estão ouvindo, nós temos... O senhor fala que o senhor fez isso para desmascarar a Lava Jato, mas vamos aqui para a lista. Ministro Paulo Guedes, Abílio Diniz, Davi Alcolumbre, senador dessa casa, Baleia Rossi, Chaim Zahrer. E aqui eu chamo a atenção do presidente da mesa, presidente, não para lhe imputar nada, mas seu nome está na lista aqui das pessoas que tiveram os dispositivos invadidos ou tentativa de invasão. Está aqui Cid Gomes, Flávio Bolsonaro, Ana Paula Godinho, Luciana Lócio. O senhor invadiu o dispositivo, então, de pelo menos 176 pessoas? Sim, acredito que mais que isso. Que, inclusive, eu cheguei às conversas de Vossa Excelência com o então procurador o Dallagnol, e essas conversas elas foram chanceladas pelo STF e são utilizadas até hoje para anular condenações de pessoas inocentes. Pessoas que cometeram crimes contra a Petrobras e roubaram dinheiro, é isso? Eu fico com a versão do STF que... Sérgio Cabral, por exemplo, é inocente. A presidência solicita às duas partes, a casa, e eu estou falando a todos os componentes, a todos os integrantes dessa CPMI, e a testemunha que se atenham à discussão sobre questões relativas ao objeto da convocação da testemunha. Senão, nós vamos entrar aqui numa discussão que não creio acrescentará nada a essa comissão. Presidente, compreendo até a tese de quem faz o uso da palavra agora, de que deseja descaracterizar a testemunha ou caracterizá-la como uma pessoa que infringiu a lei. Mas a decisão do Supremo, que coloca aqui a testemunha, nos obriga a tratá-lo com respeito. E é só isso que eu peço que seja cumprido aqui. Pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante. Perguntas objetivas com respostas objetivas. Considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira. O senhor considera que a deputada Carla Zambelli fazia mediações com o senhor sem o conhecimento e o consentimento do Bolsonaro? Não. O senhor considera que Carla Zambelli, em certo sentido, era uma mediadora entre os interesses do Bolsonaro para fazer chegar ao senhor? Sim. Obrigado por essas respostas também. Vamos seguir um pouco mais. Eu faço acariações a qualquer momento. Faz acariações a qualquer momento. Olha, sinceramente, dia histórico para a democracia, dia histórico para a CPMI,
porque fica muito comprovada a ciência, a cumplicidade e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em todo esse processo. Nós não podemos naturalizar isso. Eu realmente acredito que não pode haver anistia ao que aconteceu no Brasil, a essa tentativa de golpe. Vou deslocar um pouco o assunto, mas interessa bastante, pediria atenção. O senhor disse que recebeu alguns valores enquanto havia a expectativa de ganhar o emprego. Senhor presidente, por favor, se puder ajudar. Eu até entendo que é um momento constrangedor para determinados parlamentares, mas eu gostaria de pedir até uma pausa no tempo. Vamos lá. Carla Zambelli te procurou, certo? Com uma expectativa de emprego. Enquanto isso não se concretizava, o senhor, com as suas demandas, as suas pendências financeiras, precisava de alguns valores, correto? Correto. Perfeito. Esses valores que o senhor recebeu na casa de 40 mil, mais ou menos, é como o senhor tem dito. Sim, e confirmado, com provas. Quem te pagou? Inicialmente foi um assessor da Carla e depois o motorista. Mas era a Carla que estava pagando, porém, quem efetuava o pagamento, de fato, eram os assessores. Esse pagamento passava, em algum nível, pelo senhor Jean Hernani? Ele fez o primeiro pagamento no valor de R$3 mil. Certo, ele fez o primeiro pagamento. Por que eu estou dizendo isso? Via Pix. E dinheiro vivo, em espécie? Apenas o senhor Renan, porque antes eu residia em Ribeirão Preto, ele efetuava Pix. E quando eu mudei a São Paulo e fiquei vizinho dele, ele passou a entregar dinheiro em espécie. Renan e Jean, basicamente, via Pix e via dinheiro vivo. Relatora, queria pedir atenção a uma hipótese. E eu gosto de fazer investigação com o devido cuidado, sem ser de forma sensacionalista. A gente ganha na ética, no objetivo e no método. Não precisa fazer sensacionalismo, então é uma hipótese que eu quero colocar. Nós fomos ao site da Câmara e os gastos da cota parlamentar da deputada Carla Zambelli. O senhor Jean Hernani, ano passado, não era nomeado pelo gabinete dela. Atenção a isso. Mas ele prestava uma consultoria ao gabinete dela e esse serviço era pago pela cota parlamentar, na área de comunicação. Estão acompanhando esse raciocínio? Outubro do ano passado, R$9 mil. Novembro do ano passado, R$9 mil. Se você pega janeiro a abril deste ano, R$9 mil. Parece que é um serviço que o mandato contrata via cota parlamentar, R$9 mil a uma empresa para servir na área da comunicação. Eu sentiria tranquilamente e firmemente quando de uma possível acariação com o ex-presidente Jair Bolsonaro a dizer tudo o que está dizendo? Sim, tranquilo. De forma tranquila. Nenhum tipo de receio de dizer firmemente que falou com ele, o ex-presidente, com tantos problemas que o Brasil passava, ligava para o senhor, um criminoso, nas palavras de um integrante desta casa, e aqui, sem desconhecer, e o senhor também, acertadamente, assumindo as suas práticas equivocadas, criminosas, não pode ser visto como uma pessoa que não deverá ser levado em consideração, até porque existem outros meios para comprovar que o que o senhor está trazendo são verdades que fazem desmoronar as mínimas, para mim, sempre inexistentes ideias que se consubstanciavam na cabeça dos que não quiseram e perdem um tempo durante 8 meses, ao invés de que conosco, verdadeiros brasileiros, erguerem-se contra aqueles atos golpistas, tentam dizer que houve intenção do atual governo de que aquilo acontecesse. Pois bem, senhor presidente, eu não vou citar nomes, mas houve quem nos antecedeu, inclusive se valendo na condição anterior de depoimentos de pessoas que eram condenadas e que foram citadas em sentenças dadas por eles próprios, sem mencionar nomes. Por favor, não há absolutamente, eu sei que o desespero, eu sei que a constatação inevitável e retorquível que se chega agora, não, que nós já chegávamos. Não precisaríamos ter essa CPMI para sabermos o que aconteceu contra o Brasil.
não é tentando deslustrar a uma pessoa que cometeu o crime, que agiu dolosamente, que assumidamente se deixou corromper, que tem como comprovar o que recebeu da ainda deputada federal, que deslustra o parlamento, senhoras e senhores deputados, me perdoem dizer isso, mas é a verdade. Não dá, senhor presidente, para desconhecer ou tentar deslustrar o que de gravíssimo traz o senhor Walter Delgatti. Tudo isso que o senhor já respondeu a nós e se repete, inclusive às minhas próprias indagações, o senhor disse ontem à Polícia Federal? Sim, eu disse. Perdoe-me, houve algo que não dito ontem, o senhor pode trazer? Um segundo, por gentileza. Detalhou a questão da justificativa do Jean, que comprou o uísque, sim. Apenas isso, e também o Jean, que é assessor, ele, segundo ele comprou uísques meus. Isso não faz sentido algum. Como? Ele, em oitiva APF, ele disse que comprou o uísque meu. O Jean. O Renan, desculpe, o Renan, motorista. Então, foi uma... Isso. O dinheiro que o senhor recebeu seria para comprar o uísque. Exatamente, uma coisa sem sentido algum. Perfeito. Senhor Delgatti, o senhor tentou, além dos serviços, maus serviços, que o senhor prestou invadindo ao CNJ, além da comprovada ação que coloca o nome do ministro Alexandre de Moraes, o senhor conseguiu outras investidas e que tenha tido sucesso no CNJ ou em outras instituições? Por exemplo, o senhor fez tentativas de invadir o sistema eleitoral brasileiro e, se sim, teve êxito? E não teve êxito. Sim, eu fiz e não obtive êxito. Nas urnas eletrônicas? Exato. E o senhor está dizendo, como conhecedor, a mim me parece, pelo que eu vi, Vossa Senhoria tem conhecimento de causa, o senhor não conseguiu? Não consegui, como eu disse anteriormente, porque o código-fonte das urnas fica em uma sala-cofre que não tem acesso algum à internet. Perfeito. Ou seja, cabalmente o senhor está dizendo aquilo que sempre dissemos. O sistema eleitoral brasileiro é confiável. Sim. As urnas eleitorais são confiáveis. Sim. Apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, nessa campanha. E ele queria que eu autenticasse que eu autenticasse a lisura das eleições, as urnas, nesse encontro, e por ser o presidente da República, eu acabei indo ao encontro. Encontro com a deputada Carla Zambelli, Walter, como se deu a sua relação com ela? Né? Eu digo do ponto de vista de conversa, você chegou em algum momento a integrar, por exemplo, a equipe de trabalho dela, chegou a prestar serviço para ela, chegou a ter, por exemplo, alguma remuneração? Onde você residia, por exemplo, nesse período que você esteve aqui em Brasília? Só ressaltando que no hotel, ela estava saindo do hotel, então foi um encontro bem rápido, não houve conversas lá, e apenas a foto, e inclusive ela está com a mala na mão, ela montou no carro e acredito eu que ela tenha saído do hotel. E posteriormente, ela disse que havia uma oportunidade de emprego a mim, no caso seria na campanha do Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Eu estive em Brasília, eu falei com o presidente e logo em seguida... Você avançou demais, volta. Não, mas é que ela perguntou isso. E logo... Fica à vontade. E logo em seguida eu fiquei em Brasília e eu ia trabalhar na parte de redes sociais do gabinete dela, das redes dela, sociais. Houveram pagamentos, sim, porque ela me enviou as senhas do site, das redes sociais. Só que logo em seguida, uma decisão do Alexandre de Moraes suspendeu o acesso dela às redes sociais. Por isso que eu não continuei nesse serviço, acredito. Mas nesse período você chegou a prestar um serviço, você não chegou a integrar, por exemplo, em nenhum momento a equipe dela de trabalho? Por exemplo, você chegou a participar dos grupos de WhatsApp, sim, conversar com a equipe de assessoria dela, esse era um serviço que você fazia para ela? Esse serviço eu realizei. E esse período qual era o tipo de remuneração que você recebia dela? Na verdade, houve na época uma remuneração de R$3.000 e depois as redes foram suspensas e
daí em diante apenas a promessa de emprego mesmo. Você chegou, nesse período, você morou onde? Você chegou em algum momento, você, por exemplo, esteve residindo ou frequentando com uma certa intensidade, por exemplo, a residência da Carla Zambelli? Sim, eu frequentei e logo em seguida eu retornei a Ribeirão Preto e posteriormente a São Paulo. Mas eu digo frequência no sentido de morar na casa dela. Eu fui diversas vezes na casa dela, mas de morar, não. Morar, de dormir, de ter uma convivência mais Não. presente familiar, não. Certo. Falando aqui acerca dessas reuniões. A primeira pergunta que eu quero saber, tudo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês tiveram uma conversa técnica, em primeiro lugar. E ele queria saber sobre lisura das urnas? Isso, exato. E ele acreditava que as urnas não tinham capacidade de serem neutras e corretas. Isso. O presidente duvidava disso. Sim, duvidável. Foi isso que você conversou tecnicamente com ele. Sim. Ele chegou a insinuar, ou perguntar, ou pedir para que você pudesse demonstrar isso invadindo urnas? Sim, ele ofertou isso a mim. Foi quando eu disse que o código-fonte da urna, hoje, ele fica num computador que não tem acesso à internet. Então, uma invasão de fora seria impossível. Você explicou isso a ele? Expliquei isso Deve a ter ele. ficado triste, né? Porque, veja bem, o presidente pede a alguém que faça uma invasão de urna, cometa um crime desse para invadir a urna eletrônica e mostrar que ela é falsa. Segunda questão, foi o próprio presidente da República no seu encontro pessoal nessa vez. Isso. A segunda questão, ele pediu também nesse encontro, foi o que eu entendi, que o senhor fizesse uma propaganda eleitoral fake, criasse um código-fonte de uma outra urna, nada a ver com o TSE, pelo que eu entendi. Um código-fonte meu, no caso. Código-fonte seu. E insinuasse que votando 22 daria 13. Exatamente. Ou então que, realizando 20 votos 22 e 20 votos 13, o 13 teria 30, como um exemplo. Espalharia mais votos para o presidente Lula e demonstraria uma farsa. Uma fraude eleitoral. Ele explicou à época que a população, ouvindo é uma coisa e vendo é outra. Vendo é verdade. Contra fatos não há argumento. Exatamente. Então o senhor demonstraria isso numa propaganda eleitoral ou no 7 de setembro? 7 de setembro, isso. No 7 de setembro, onde a gente viu coisas absurdas no 7 de setembro. Imagina, presidente, um hacker que fez o hackeamento na Vaza Jato, que demonstrou que aquilo era verdade, gostem ou não, aquilo foi demonstrado que o que ele fez era verídico, e ele mostrando uma urna eletrônica na propaganda eleitoral, ou no dia 7 de setembro, dizendo que o 22 virava 13. Imagina a convulsão social que isso daria no setor do eleitorado. Olha o que o presidente pediu a ele. Porque a população veria o personagem da esquerda fazendo isso, e não um técnico de direita. Alguém que comprovou que realmente conseguiu fazer a invasão, e a Vaza Jato comprovadamente correta. E à época o STF havia chancelado o que eu fiz, então seria difícil até o TSE ir contra esse ato. É um crime atrás do outro, isso é uma quadrilha. Isto é uma quadrilha, o que estava no Palácio do Planalto, com a assessoria da deputada Carla Zambelli. Isto é uma quadrilha. Coloco aqui, olha a ordem de prisão. Olha, isso chega a ser piada. Desculpe. Ele determina que todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso do Supremo Tribunal Federal para o CNJ, por isso, se determina por fim, isso é o mandado de prisão, determina por fim a extração integral de cópias e sua imediata remessa para o inquérito 4874 do DF e de todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso do Supremo Tribunal Federal para o CNJ, a fim de que me punam exemplarmente. Diante de todo o exposto, espeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L. Ora, isso é uma brincadeira. E isso aqui ficar na intranet do CNJ. E segundo se soube, eram senhas simples, né? Senhas idiotas. O senhor pode até citar qual era a senha do CNJ? A senha root, que é a senha master, que tem acesso a tudo, era 123 mudar. E a segunda senha mais segura era CNJ 123. Então, assim, e a terceira, 12345. Então, veja
veja aqui a brincadeira, quer dizer, a tentativa de humilhar o ministro Alexandre de Moraes, de criar em torno dele algo de desmoralização de um ministro da Suprema Corte Brasileira e fazer disso aqui uma divulgação, obviamente, nas redes sociais. Quais eram os gritos de guerra no quartel-general? Houve fraude na urna. O sistema é violável. Houve uma fraude, Lula ganhou na fraude, Bolsonaro que ganhou a eleição. Depois, eles começaram a comemorar a prisão de Alexandre de Moraes na frente do QG, faziam comemorações e celebrações aos gritos. Alexandre de Moraes foi preso. Isso tudo faz parte de um processo absolutamente claro de um mandante que tem um nome, Jair Messias Bolsonaro. O senhor confirmou aqui que o senhor Bolsonaro falou ao telefone quando o senhor estava na estrada entre Limeira e uma outra cidade aqui, que o Bolsonaro lhe telefonou por ponte da senhora Zambelli, por um telefone novo e com chip novo, de que ele já havia grampeado o ministro Alexandre de Moraes, não é isso? Isso, confirmo. Terceiro, eu pergunto o seguinte: qual era o próprio Reinaldo Turolo, que é o repórter que o senhor teve confiança de passar as informações, ele disse que a operação parecia uma operação Tabajara. Em respeito às organizações Tabajara, que eu acho muito divertidas, eu diria o seguinte: por que no 4 de janeiro se invade o CNJ? De fato, só acha que não funcionou o que vocês queriam que funcionasse? O que era esperado, depois do presidente Lula ter tomado posse, no 4 de janeiro, ter a invasão do CNJ para fazer uma expedição de prisão? Qual era o objetivo disso já em 4 de janeiro? Eu acredito que a ideia seria anular o resultado da eleição e a posse do presidente Lula. Invadindo o CNJ. Demonstrando a fragilidade no sistema, e a ideia, eu acredito que seria uma forma de convencer as pessoas competentes a anularem a eleição. Só que o senhor não conseguiu invadir o TSE, né? O senhor é competente, mas não tanto assim, né? Para invadir o TSE. O TSE é a urna eletrônica que o senhor não conseguiu invadir. Recebeu algum dinheiro por serviço prestado do Ministério ou de qualquer outra? Não recebi. Inclusive, antes de entrar no Alvorada, a Carla me disse que eu não poderia falar sobre valores ou dinheiro com o presidente. Perfeito. Ela pediu essa reserva para não entrar em detalhes sobre eventual pagamento. Mas foi combinado algum valor com o senhor? Não, porque o prometido era um emprego. Eu fiz isso por emprego. Quando o presidente disse que, caso alguém prendesse o senhor, prenderia esse juiz, foi em que contexto ele falou isso? Foi no telefone. Ele mesmo disse assim, telefonema? Isso. Pode ficar tranquilo que, caso algum juiz te prenda, eu mando prendê-lo. E deu risada. E ele ainda riu sobre isso? Riu sobre isso. Então, quer dizer, nesse contato por telefone, o senhor reconhece a voz, obviamente? Claro, reconheço. Claro. Ele pede a isso e ainda diz que se alguma coisa acontecesse ao senhor, porque o senhor estaria praticando um crime, ele daria esse indulto, não é isso? Isso, e ele ressaltava sempre que isso não era um crime. Eu estava libertando o povo brasileiro, nas palavras dele. Perfeito. Mas o presidente Bolsonaro e seus familiares foram eleitos 19 vezes pelo sistema eleitoral eletrônico e nunca questionaram o sistema eleitoral, a seguridade e a confiabilidade do sistema eleitoral. Apenas em 2018 é que vem isso, porque é um método para ataque à democracia. Aliás, eu quero falar aqui que a situação do presidente Bolsonaro ela é muito delicada, e dos seus apoiadores, porque se você verificar, Daniel Silveira, preso, Roberto Jefferson, preso, Mauro Cid, preso, Ailton Barros, preso, Silvinei Vasquez, preso, Anderson Torres, preso. O centro disso tudo tem nome e sobrenome. Isso a direita não pode excluir, porque contra argumentos. Minha gente, um presidente mantém contato com uma pessoa para fraudar a eleição, não satisfeito, recebe no Palácio do Planalto. Quanto tempo o senhor ficou com o presidente no Palácio do Planalto? No Palácio da Alvorada? De 2 horas, entre 2 horas. 2 horas. 2 horas. 2 horas o presidente da República fica com uma pessoa para burlar o sistema eleitoral. Isso é gravíssimo. Isso a direita, que se tiver um mínimo de bom senso, ela tem que defender a democracia.
Ela tem que defender o princípio da impessoalidade, que muito bem disse, está expresso no artigo 37. Uma pessoa e seus familiares que foram eleitos em 19, 17 eleições. A situação do presidente, que antes era só ventilada aqui, colegas, como mentor intelectual, eu digo para vocês, ele é coautor de todos esses crimes. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático. Artigo 359, reclusão de 4 a 8 anos. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. 4 a 12 anos. Essa CPMI, nesse depoimento e em tudo que já foi coletado, as provas são contundentes. Por prova tanto de natureza objetiva, como com as interceptações, com os documentos, mas também com a prova testemunhal. Eu quero falar uma coisa para o senhor aqui, com bastante tranquilidade. O senhor foi responsável por revelar um esquema de fraude no processo eleitoral que demonstrou a inocência do presidente Lula. E eu não tenho dúvida que o senhor vai ser responsável para que a justiça brasileira determine a prisão imediata do presidente Jair Bolsonaro. Porque fazer o que ele fez aqui, no Estado Democrático de Direito, mantendo contato com o senhor via telefone, depois ao Palácio do Planalto, depois 5 vezes com o ministro da Defesa. Durante o contexto que o senhor está preso, o senhor recebeu visita de alguma autoridade? Não, porém, segundo o diretor do presídio, haviam autoridades do partido do PL, né? PL que iriam até o presídio, mas não foram. Segundo o delegado? O diretor do presídio. Diretor do presídio. Importante essa informação. Algumas pessoas do PL queriam visitá-lo. Isso. Salvo engano, deputados. Deputados. Ele chegou a dizer o nome de algum deputado? Não, apenas isso. São 3 deputados, segundo o advogado levantou. 3 deputados. Isso. Importante a gente via telefone. Buscar essa informação junto foi via telefone. Oi? Foi via telefonema. Ótimo. Importante a gente buscar informações junto ao diretor do presídio para saber quais eram esses 3 deputados que queriam visitá-lo, a fim de dar lisura ao processo, para ver se era uma tentativa de intimidação ou o que eles queriam. É importante nós sabermos. O senhor já prestou, porque o senhor abriu uma empresa, logo 10 ou 12 dias após a conversa com o Jair Bolsonaro, o senhor abriu uma empresa, e essa empresa chegou a prestar serviço para algum deputado no contexto eleitoral? Eu abri a empresa por orientação da deputada Carla Zambelli para prestar serviços à Carla Zambelli. É exclusivamente a Carla Zambelli? Exatamente. O serviço que o senhor prestou era um serviço que eu nunca contratei um hacker, nunca entrei em contato com algum, mas a visão que eu tenho é de que o serviço que o senhor fez é de uma dimensão muito grande perante o valor que ela propôs lhe pagar. A dúvida, ela lhe deve, a deputada Carla Zambelli lhe deve algum valor? Foi proposto alguma quantia maior? Sim, foi proposto um emprego e não os valores. E por falta do emprego, ela enviou esses valores, segundo ela, uma ajuda de custo, até que eu efetivamente conseguisse o emprego. Ou o emprego ou a prestação de serviço, que seria um emprego, entre aspas. Obrigado. O pagamento da Carla Zambelli se deu de que maneira? Foi via Pix, dinheiro vivo, como foi? Alguns via Pix e outros por dinheiro vivo. Só que, segundo a informei a PF, existe o depósito em dinheiro, que eu recebi os valores e depositei em minha conta, informei a PF. A PF está levantando também os saques na conta de assessores dela. Obrigada. E uma última informação, enquanto o senhor estava no gabinete da deputada Carla Zambelli, tanto ela ou algum assessor chegou a pedir para que o senhor invadisse outras contas, outros meios digitais? Ou... Não. Outras contas ou redes sociais, não. Qual